A nova versão do Rei Leão, Toy Story 4, live action de Mulan, da Pequena Sereia, sequência de Malévola, de Frozen... já faz alguns anos que a Disney encontrou um novo universo de recorde de bilheteria. Como se já não bastasse ela ser dona de praticamente, metade dos filmes que saem no cinema mensalmente, a indústria do Mickey já percebeu que uma ótima maneira de divulgar os parques dela e aumentar cada vez mais o seu público é investir em filmes que apostem em uma única coisa: a nostalgia. Mas até que ponto a nostalgia é algo saudável? Até que ponto essa nostalgia que a gente sente não começa a se transformar de fato em ignorância? Senta aí, meu colega, que hoje a gente vai falar de como o seu amor pelo Simba pode estar mudando radicalmente o seu modo de lidar com a sua vida e com a sua noção de mundo. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Tá começando mais um vídeo textão e hoje a gente vai falar não apenas da Disney, mas da fórmula secreta da nostalgia, que de secreta não tem nada, né, Carissa? Nadinha. Nada de secreto, tá todo mundo aí reproduzindo. Gente, antes de mais nada, 3 coisas muito importantes. Primeira delas, tá vendo o botão de curtir esse vídeo? Aperta ele. Segunda coisa, tá vendo o botão de se inscrever aí embaixo do lado dele? Clica nele também. Agora vamos lá. Terceira coisa, muitíssimo importante. Eu gostaria de deixar bem claro, antes de mais nada, que eu sou extremamente o fã geek nostálgico que chora, que canta as músicas, que se arrepia quando vê os personagens nos trailers aparecendo lá. E o coração aqui, gente, ele já começa a palpitar mais forte 2 anos antes, quando o filme é anunciado. Apareceu o título Carissa Prova, né? Eu já começo a chorar e falar, vamos trazer meu filme de volta. Mas eu só não. Se você assiste esse canal, se você acompanha esse canal, você já viu isso. Ele chora nos vídeos. Exatamente. E ainda faz os outros chorarem junto. Faço quem tá atrás das câmeras chorar. Mas é o seguinte, mesmo sendo esse tipo de fã, se tem algo que eu gosto muito de lembrar todo mundo na internet, é o seguinte, de que essa nossa geração, que levou o significado de ser fã a um outro nível, né? Que popularizou o ser nerd, o cosplay, as Comic Con da vida, a gente precisa às vezes aprender a como ser, vamos dizer assim, fãs conscientes. Porque muitas vezes a paixão que a gente tem pelo nosso filme, pelos nossos personagens, pode parecer não estar fazendo mal a ninguém, não é? Só que não é bem desse jeito. Primeiramente, vamos dar uma olhada no cinema atual. A gente está passando por uma fase onde 90% das produções da Disney estão se baseando na nostalgia do público somente. Vejam só a lista das produções que a Disney lançou ou vai lançar em 2019 e 2020. A gente teve ou vai ter aqui, né, os live actions: Christopher Robin, Dumbo, Aladdin, O Rei Leão e Mulan. Além desses, a gente teve também os queridinhos da Marvel, né, Capitã Marvel e Vingadores Ultimato, que aí você vem e me interrompe e fala, não, peraí, Felipe, os filmes da Marvel, eles são filmes novos, né? Sim, eles são filmes novos, só que todo o MCU, ele começou com a ideia de trazer personagens que já existem há décadas no coração do público nerd e conectar todos esses personagens ali no cinema com a tecnologia de hoje. Ou seja, é a mesma ideia que os live actions, é apostar em nostalgia de fã. Complementando aqui a lista, então, a gente também teve ou vai ter várias sequências aí, né? Como Retorno de Mary Poppins, Wi-Fi Ralph quebrando a internet, Toy Story 4, Star Wars 9, Frozen 2, Malévola 2 e Indiana Jones 5. Dentre essas sequências, muitas são de franquias que o público nem estava esperando que fossem ter continuação, só que eles fizeram mesmo assim, mesmo que ninguém tivesse pedido. Ou seja, nessa lista de lançamentos que conta com 17 filmes, somente 3 dos 17 são lançamentos de filmes realmente novos, com conteúdos nunca antes vistos no cinema, que são Artemis Fowl, que é baseada numa série de livros, Jungle Cruise, que é baseado num dos brinquedos do parque da Disney, e Dois Irmãos, que é o novo lançamento da Pixar aí, prometido para o ano que vem. E bem, essa noção de que a nostalgia é um prato cheio de dinheiro, ela pode ter se destacado na Disney, mas é uma coisa que tomou conta de praticamente todos os estúdios de cinema blockbuster e também da série de TV, muito importante ressaltar.
Vejam só o que nós tivemos de reboots, remakes e sequências que ninguém pediu, mas que ainda assim existiram nos últimos anos ou que ainda vão existir nos próximos. Tivemos Chuck o Brinquedo Assassino, MIB Homens de Preto, Os Caça-Fantasmas, Godzilla, King Kong, As Crônicas de Nárnia, As Panteras, As Branquelas, Sexta-feira 13, Matrix, Van Helsing e mais coisa pra caramba que já tá prometida por aí e que ainda vai chegar. Então assim, do meu ponto de vista, é um tanto assustador quando a gente olha para um calendário de novas produções blockbuster e percebe que ali no meio não tem quase nada de realmente novo. Quase nenhuma história original que não esteja assim, bebendo de fontes de antigamente. Aí eu me pergunto, né? Eu te pergunto, Carissa, será que a gente finalmente chegou num ponto, então, onde de fato acabou, esgotou a criatividade, esgotou a história, criaram tanta história diferente que acabaram as opções, roteirista tá perdido, desempregado tá sem? Deus me defenda, porque senão aí eu não tenho como pagar as minhas contas. Mas é o que tá parecendo, não é? Será que então simplesmente, pensa nisso aqui, será que simplesmente o que aconteceu não foi que a nossa geração chegou num ponto assim, de uma zona de conforto talvez, onde é muito mais cômodo para todo mundo chegar ali e assistir um filme com personagens que você já conhece, com uma história que já é previsível para você, do que você ter que fazer um esforço enorme, gigantesco para assim, Deus me livre, nem pensar, tentar entender um filme do zero, tentar conhecer uma ambientação diferente, conhecer uma história que é 100% nova, cara, onde já se viu isso? Isso não se faz com o público de hoje em dia. Mas assim, vamos lá, de acordo com o dicionário, porque eu recorri ao dicionário para esse vídeo, uma das definições de nostalgia é a seguinte, abre aspas, termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal por momentos vividos no passado, associada a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembrança de momentos felizes e antigas relações sociais. Ao ver essa definição aqui e ver que eu enxergo muito disso no que está acontecendo com o público do cinema hoje em dia, eu fico mais assustado ainda. Porque assim, na própria definição, a gente tem aqui que a nostalgia é um sentimento para se sentir de vez em quando, numa forma de saudade idealizada, né? Então é um tanto assustador você ver que as pessoas não estão somente idealizando, né? Só que o público realmente tem esse desejo pelo regresso, esse desejo de que as coisas sejam iguais a como eram antigamente. Aposto que essas pessoas que desejam que as coisas sejam iguais, se elas tivessem como viver esse passado que elas almejam tanto, elas iam estar odiando. Elas acham que querem tudo igual antigamente, não é? Mas na verdade não é bem assim. Até porque eu tô falando isso aqui no cinema, mas só que isso não acontece só no cinema, não. A gente vê que isso é algo cada vez mais geral na indústria e na sociedade como um todo. Nossos pais e avós viveram em décadas onde as gerações se fascinavam com a tecnologia. A tecnologia para eles era o novo, então assim, novas técnicas de cinema, novos modelos de videogame, novas criações musicais, tudo isso fascinava, gerava o famoso hype. Só que hoje em dia a tecnologia, como um aspecto geral da sociedade, ela já adquiriu um nível de desenvolvimento tão rápido, onde tudo muda de uma hora para outra, que ter novas tecnologias se tornou o quê? Coisa normal, algo super comum. E a nossa geração não tem mais fascínio, não apresenta mais espanto por nada do que está surgindo agora. Então a gente deixou de se impressionar com isso. Essa aceleração nesse desenvolvimento de coisas novas num ritmo tão frenético acabou gerando o quê? Um efeito reverso. A gente acabou se tornando uma geração que está tão desinteressada no que está surgindo agora que só consegue olhar para trás e se apegar nesse sentimento de nostalgia. É praticamente tudo que restou pra gente. Então, por mais que um novo modelo de videogame seja atrativo, por exemplo, nada encanta tanto hoje em dia quanto a possibilidade do retorno de um Super Nintendo, ou então do PlayStation 5 trazer promessa do retorno de franquias que foram sucesso nas décadas passadas. Até mesmo na indústria da música. Jonas Brothers lá fora e Sandy Júnior aqui no Brasil voltaram junto com várias outras bandas para mostrar que o público está interessado mesmo em ouvir o que eles ouviram na adolescência e não estão interessados por coisa nova. Tá vendo, Carissa? O povo tá querendo voltar pra adolescência. Aí você me diga, se a pessoa realmente parasse pra pensar como você diz, ela ia querer voltar pra adolescência dela? Com certeza não, porque assim, a quantidade de
coisa difícil que ela passou. Ah, mas a pessoa escuta Sandy Júnior e pensa, não, minha adolescência foi uma beleza. Minha Aquilo adolescência é foi que magnífica. foi tempo bom. Aquilo é que era tempo bom. No meu tempo, Sandy Júnior tocava na rádio, Ariel era ruiva e tudo era mais feliz. E aí eu te pergunto, tem algum problema de fato em as pessoas quererem esse retorno ao passado? Vamos lá, vamos chamar isso de uma visita, né, ao passado. Essa visita a essa cultura nostálgica. Problema não teria se a gente não vivesse numa sociedade que é o quê? Extremista, né? A gente tem um mercado que sempre nos impulsiona a consumir tudo de forma extrema. Então o mercado impulsiona as pessoas ao quê? Vai consumir alguma coisa? Não consome um tiquinho, consome, se dedica 100% àquilo ali. Então assim, a grande parte do público se entrega quase que 100% a um só conteúdo e não consegue dividir a sua atenção com outras obras. E num mercado que cada vez menos incentiva produtoras menores, filmes independentes, escritores iniciantes no mercado literário, músicos e cantores no início de carreira, aí sim isso se torna preocupante. Porque cada vez mais a nossa geração que bate no peito com tanto orgulho usando a palavra nerd, está, na verdade, incentivando um mercado que valoriza somente uma indústria que é de fórmulas prontas e que deixa de lado as ideias realmente originais e inovadoras. Porque essas ideias, elas estão aí, elas estão surgindo todos os dias nas mais diferentes mídias, só que a diferença é que elas não viram blockbusters. Até mesmo dentro dos grandes filmes da Disney, sempre que um filme nostálgico tenta fugir pelo menos um pouco da fórmula, tenta inovar pelo menos em algum detalhe, a maioria do público faz o quê? Rejeita, critica. Porque na cabeça desse público de mente limitada, as lembranças do passado são muito mais importantes do que questões como representatividade, avanços sociais e oportunidades que nós temos hoje em dia e não tínhamos antigamente. Ou seja, na cabeça de muita gente, ter o quê? A lembrança da Ariel branca e de cabelo ruivo lá da infância tem um nível de importância muito maior do que dar a oportunidade para uma atriz negra no papel. Da mesma forma, ter a lembrança do Mushu engraçado e cômico no filme da Mulan é muito mais importante do que ter uma tentativa de adaptação mais fiel à cultura chinesa, mais respeitosa com esse povo. E isso tudo não é só na Disney, não. A gente pensa a mesma coisa quando a gente para para pensar em caça-fantasmas, mulheres, por exemplo. É muito mais importante ter a lembrança dos caça-fantasmas homens. Ou então, dá uma passadinha lá no canal da Carissa e vai ouvir ela falando da nova 007. Porque com certeza é muito mais importante eu me ater à lembrança do meu 007 homem, James Bond, né? Do que ter pela primeira vez uma mulher assumindo esse título. Mesmo que o personagem, mesmo que o ator que faz o James Bond tenha mudado mais de 6 vezes, 5 vezes. Mas, Carissa, foi sempre homem branco. Por favor, você me respeite. Você respeite a minha lembrança do James Bond. Eu respeite a sua infância, tá bom? Você né? respeita a minha infância, você respeita a minha história, Carissa, tá bom? Você já parou pra pensar que toda vez que você exige que a Disney retrate algo hoje em dia da mesma forma que foi retratado há anos no filme da sua infância, você não tá sendo apenas nostálgico, não. Você está levando a nostalgia para um outro nível, um nível que tem até outro nome. Isso é conservadorismo. Isso mesmo, gente. E isso se torna mais assustador quando você percebe que essa nostalgia, ela já transcendeu o âmbito do entretenimento. Sim, já chegou aonde? Aonde a gente não queria que chegasse. Já chegou no campo da política como um todo, né? Da mesma forma que o avanço da tecnologia gerou um retrocesso nesse modo do público de consumir o entretenimento, o avanço do pensamento e movimentos sociais gerou em todo o lado ocidental uma vontade enorme em vários eleitores, tanto do Brasil quanto lá fora, de o quê? De retornar ao passado, de voltar a épocas onde no imaginário popular existia uma coisa valiosa, que era o quê? A ordem e o progresso, né? Uma época onde não existia corrupção, Carissa. Olha que maravilha. Aí você pensa que, como dizia meu professor de história, não existe progresso se você mantém a ordem. Porque, na verdade, a gente pensa em ordem como manter as coisas arrumadinhas e certinhas, mas existe... Até seu pensamento para mudar, ele tem que sair da ordem. Você tem que conhecer uma coisa diferente que vai levar seu pensamento a um caos, mesmo que seja momentâneo, para você mudar. E aí, quando você muda, você progride, você cresce. Então, assim,
como é possível ordem e progresso? Não é possível progresso se você só tem ordem. Carissa, esse seu comentário poderia ser válido, mas você está querendo trazer algo de um historiador para comparar com a lembrança do meu tio, porque o meu tio lembra daquela época, o meu tio viveu lá, assim como eu lembro da Ariel branca e ruiva. O meu tio estava vivo naquela época. Então não venha me falar de história, não venha me mandar estudar coisas que aconteceram, Carissa, porque o meu tio lembra. Tá bom? Porque o importante é o seu tio. O importante é a nostalgia do meu tio. Desculpa aí, tio, mas é verdade, né? Vamos convenhamos. Na cabeça de muita gente, então, buscar a lembrança dessa sociedade baseada na ordem que existia no passado tem um nível de importância maior do que dar voz a tantas minorias sociais que têm voz hoje em dia e que não tinham voz antigamente. Então, é muito mais cômodo para essas pessoas apoiar políticos com ideias conservadoras do que políticos com ideias novas. Porque a verdade é que ninguém tá afim de sair da sua zona de conforto. E aí você consegue entender onde é que está a parte tão assustadora nisso tudo? É quando você percebe que o discurso que o seu pai, o seu tio, o seu avô tem, quando ele apoia um político conservador, segue o mesmo raciocínio lógico quando você pede que um live action da Disney seja exatamente como o filme da sua infância. A única diferença é que o sentimento dele você chama de conservadorismo e o seu você chama de nostalgia. Então assim, gente, depois dessa reflexão a gente fica com o quê? Cadê a solução? Cadê a solução, Carissa? Me entrega aqui na minha mesa. Então, a solução é as pessoas começarem a olhar um pouquinho mais, né, para elas mesmas e começarem a mudar o próprio comportamento, né? Assim, porque não faz mal ver filmes. De forma alguma, não. Eu gosto de nostalgia. Você vai deixar de assistir o Rei Leão? Claro que não. Você vai deixar de assistir qualquer filme da Disney? Gente, eu vou continuar assistindo tudo, vou continuar fazendo vídeo. Inclusive, vai lançar vídeo sobre o Rei Leão amanhã aqui no canal. Então assim, gente, você pode consumir o que você quiser, desde que você saiba o quê? Consumir diversidade. Saiba consumir conteúdos diferentes. Saiba, não seja a pessoa que consuma uma coisa só. Não seja alguém que lê uma coisa só. Não seja bitolado. Não seja bitolado, não seja extremista. Né? E lembre-se de uma coisa, da mesma forma, não se habitole em nostalgia. Você pode beber de nostalgia um pouquinho, mas não viva disso, tá bom? Ame o seu passado, mas olhe para o futuro e faça um futuro melhor, tá bom? Não queira voltar para trás, não vamos buscar Ariel branca, não vamos buscar Ariel ruiva, não vamos buscar Mulan como Mushu e não vamos buscar Revolução Militar, porque já deu, né? É isso aí, gente. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe comentários com amor, respeito e sem nostalgia aqui, porque já encheu essa semana. E aí, um beijo. Tchau.